presença de todas e de todos. Estamos hoje aqui reunidos mais uma vez nas nossas atividades no sábado às 17 horas. Lembrando sempre que do primeiro, segundo e o quarto sábado do mês nós fazemos às 17 horas. No terceiro sábado, 19h30, exatamente porque no terceiro sábado é o dia que nós convidamos palestrantes de fora, de outras casas, de outros locais, para vir trazer a mensagem de uma forma que a gente consiga também aproveitar o entendimento de outras pessoas, de outros participantes. E logo em seguida, a todas as atividades, nós fazemos os passes. Esse é um horário que nós estamos testando para verificar se nós atingimos aos interesses de um grande grupo de pessoas, e pode ser que no futuro nós venhamos a também fazer alguns ajustes. Mas, a princípio, muito obrigado pela presença. Vamos iniciar nossa apresentação de hoje fazendo uma prece, solicitando ao nosso Pai que faça derramar sobre todos nós a sua bênção. Nós rogamos a Jesus, a todos os bons espíritos, a todas aquelas entidades que nos têm apreço, carinho e afeto, para que façam derramar sobre nós a sua bênção. Que essa bênção possa nos ajudar, possa nos preencher de tudo aquilo que temos necessidade. Que as bênçãos do mais alto se espalhem sobre nós, sobre todo o entorno, sobre todas as comunidades e sobre todo o nosso planeta, de tal modo em que o plano espiritual possa cada vez mais nos ajudar, nos orientar e nos conduzir. Por isso, Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado por estarmos hoje aqui, reunidos em vosso nome, e que nós tenhamos um aprendizado e um passe que nos traga alívio e bem-estar a todos. Que assim seja. Muito obrigado. Gratidão ao plano espiritual por nos trazer a oportunidade de estarmos aqui, e, dando sequência, nós combinamos também com os membros que o sábado seria o dia do estudo do Livro dos Espíritos, dando sequência a essa atividade que a casa já desenvolvia. E muitas vezes os que estavam reunidos para estudar se sentiam desconfortáveis só de fazer a leitura do Livro dos Espíritos. Então nós resolvemos, a cada sábado, pegar um determinado capítulo do Livro dos Espíritos e trazer uma discussão resumida, até para a gente poder entender bem tudo aquilo que o Kardec teve a felicidade de nos apresentar. O Livro dos Espíritos, a primeira obra a ser publicada, trouxe, a partir de perguntas e respostas do plano espiritual, tudo aquilo que o Kardec na época encontrava como sendo necessário para o entendimento das relações nossas entre o mundo material e o mundo imaterial, o mundo dos espíritos, e também trouxe uma série de questionamentos sobre questões do dia a dia, questões morais, questões filosóficas e principalmente doutrinárias. Então, o Livro dos Espíritos ele se divide em vários capítulos, num total de 1018 perguntas que, feitas para os espíritos, Kardec obtinha as respostas por meio da psicografia. A psicografia é essa que vinha de várias regiões da França na época, várias regiões da Europa, e alguns países até de fora da Europa também contribuíam. Kardec fez esse esforço durante muitos anos, mandando perguntas para vários médiuns e obtendo as respostas e tabulando tudo aquilo que tinha coerência e tinha afinidade de texto. E com isso ele foi juntando e fez a primeira edição do Livro dos Espíritos, e depois, logo em seguida, fez uma outra edição mais revisada e ampliada. E com isso hoje nós temos o pilar, a estrutura que sustenta, o movimento espírita, o ideário espírita, a doutrina espírita em nosso país. Devemos muito a esse autor fabuloso, Kardec, que no seu intuito de querer produzir, estabeleceu as bases para a comunicação nossa com o mundo dos desencarnados. E a partir daí, Kardec começa tudo pensando em como organizar isso para ser uma sequência. Então ele tenta, baseado no Gênesis, entender o princípio. Então o princípio de Kardec, no Gênesis a gente vê que Deus faz a terra, os seus moradores, as coisas todas, ou seja, cria o céu e o mar, o mundo e tudo mais, e Kardec
inteligente que era, dá um pequeno passo atrás e começa primeiro questionando Deus. Ele não vai para a criação do mundo, ele vai para a criatura, ou seja, quem é a entidade ou a força ou o pensamento que produz algo que se materializa e traz na nossa presença. O que é isso então que Kardec faz? Kardec então tenta remeter à fonte do conhecimento para poder entender as consequências desse conhecimento. E a partir daí Kardec questiona e começa a discutir o primeiro capítulo, né, do Livro dos Espíritos, que fala exatamente sobre Deus. E Deus, Kardec inicia com a primeira pergunta. E a primeira pergunta ela é intrigante porque normalmente quando nós nos referimos a alguém, nós perguntamos quem. Quem é essa pessoa? Só um aviso a vocês, nós temos um gato que nos frequenta, que é nosso companheiro de reuniões e tudo mais. Ele só tem uma característica, é fofo e tudo mais, mas ele é temperamental. Alguns passam a mão nele e ele fica quieto, outros passam a mão e ele morde mesmo. Nós tivemos a Regina, umas semanas atrás, que levou uma dentada na mão e ficou com 4 furos. Você também, né? Teve essa feliz contribuição. Então, ele é fofo, mas cuidado quando vocês passarem a mão, porque ele pode reagir. Certo? Ele é nosso... Ele é bipolar, exatamente. Ele tem alteração aí de humor e a gente não pode arriscar, né? Vai que ele come algum bicho contaminado, algum rato na rua, alguma coisa, e a gente acaba sendo contaminado. Então é melhor não arriscar e passar a mão dele. Então Kardec, preocupado com essa questão, queria entender mais, porque Kardec não era uma mentalidade simples. Ele não era um homem comum. Ele devia ser realmente uma reencarnação bastante elevada na Terra, que veio trazer exatamente essa oportunidade de fixar um novo sistema doutrinário, baseado no cristianismo, baseado na moral cristã, mas desenvolvendo atividades até então nunca antes faladas, nunca antes vistas de forma descritiva. Se sabia, se comentava, tinha boato sobre a existência dos espíritos, mas Kardec não. Kardec vem e descreve isso, ou seja, ele transforma tudo isso em um código, né? Ele descortina tudo isso numa codificação, de tal modo que depois pudesse ser entendida e reproduzida. E a primeira pergunta dele, ele vai profundamente, ele não pergunta quem é Deus. De quem é Deus abriria uma discussão enorme nas várias correntes religiosas da época. Então, quem é Deus? Todos, né, baseavam-se no texto bíblico que dava a impressão de Deus ser, né, quem? Ser uma pessoa masculina e idosa. Todos os textos, todas as imagens, todos os quadros da época mostram Deus como um senhor, né, de barbas e cabelos longos, brancos, sentado num trono como se fosse um rei, dominando toda a população. Kardec sabe que isso é uma figura alegórica, que isso é uma figura que remonta ao entendimento da época dos reis, de um sistema político que era vigente na época, a monarquia. Kardec pensa então, quem é Deus? Não, ele pergunta quem é Deus, ou seja, o que é Deus. Não está perguntando quem é a pessoa, ele está perguntando o que é Deus. E o que é Deus? Ele traz essa pergunta para os espíritos, os espíritos respondem de uma forma muito, muito simples, singela, mas absurdamente profunda. Primeiro, eles colocam como inteligência suprema, ou seja, não tem como ser mais inteligente do que Deus. E é a causa primeira de todas as coisas. Ele cita até causa primária, ou seja, aquilo que dá origem às demais situações que a gente vivencia. Ele faz uma série de questionamentos sobre essa figura divina, sobre esse ser, ou essa energia, ou essa entidade, ou essa algo interrogado. Ele pergunta, mas é infinito? Porque a preocupação dele era com o começo do universo. O universo, certamente, ele começou num determinado momento. Muitos pesquisadores dizem hoje, né, na teoria do Big Bang, que num determinado momento o universo aparece. Então, o universo teve começo. Provavelmente, o universo material que nós vivemos, ele teve começo, ele tem a sua evolução e vai ter uma finalização. Kardec pergunta, então, mas e Deus? Deus também passa por esse processo de começo, meio e fim?
Não, Deus é infinito. E o que é infinito? Os Espíritos respondem: aquilo que não teve começo e aquilo que não vai ter fim. Ou seja, entre aspas, o desconhecido, ainda desconhecido. E por que desconhecido? Porque nós não temos a capacidade de entender essa magnitude. Hoje, mesmo quando a gente pensa o próprio universo que a gente visualiza pelas câmeras aí dos telescópios, pelas naves espaciais que fotografam e mandam, né, aqueles satélites, fotos do universo, nós ficamos bastante deslumbrados com toda aquela imensidão. Mas mesmo assim, toda essa imensidão, ela tem um limite, ela não está completamente infinita. Mas, então, ele coloca como sendo Deus é infinito. Aí os Espíritos complementam. Essa definição é muito pobre. E eles colocam com muita clareza, porque essa definição é muito pobre. Se é que Deus é infinito, ou seja, não teve começo, não tem fim, tudo mais, é muito pobre. Por que é pobre? Em função dos nossos limites de linguagem. Nossos quem? Nossos viventes aqui do planeta Terra. O infinito em suas perfeições. Ele fala aqui das perfeições de Deus. E isso que ele coloca no texto como S maiúsculo. Deus é infinito nas suas perfeições. Mas isso é algo que a vossa razão ainda não alcança. Ou seja, vamos explicar uma coisa tão surpreendente quando a gente não tem palavras e nem conhecimento suficiente para fazer isso. Nós percebemos exatamente que quando Kardec começa a questionar a infinitude divina, ele está querendo dizer que Deus, sendo infinito, ele também pode ser definido. Mas quando nós definimos alguma coisa, nós sempre definimos em função de um parâmetro, de uma ideia que nós temos de algo. Então os Espíritos vêm do socorro dele mais uma vez e falam assim: mas Kardec, como que vai definir algo que você não conhece por uma coisa ou outra que também é desconhecida? Como é que eu vou definir Deus se falta entendimento e informação na cabeça de vocês? A gente percebe que esses questionamentos levam Kardec a tentar esmiuçar mais essa conversa. Ou seja, essas primeiras respostas, ele observava e falava: mas peraí, está faltando alguma coisa. Lançava novas perguntas, mandava de novo pelo correio para vários médios, os médios respondiam, ele recebia de volta pelo correio, abria, lia, tabulava, juntava várias, e ele foi juntando. Então ele falou assim: bom, eu preciso de provas, porque Kardec ele era muito racional, ele era uma das pessoas mais concretas, com um bom senso enorme. Tanto alguns autores dizem que Kardec era o bom senso encarnado, porque ele não emitia nenhuma avaliação, nenhum julgamento sem basear no bom senso. Então ele fala assim: bom, peraí, Deus existe? Os Espíritos diziam que sim. Então tá, provas, eu quero evidências, me mostra a existência de Deus. Então os Espíritos começaram a responder para ele. Primeiro, você pode ver a existência de Deus por meio que das ciências, ou seja, das ciências do aspecto científico, que pode ir aos poucos entendendo a questão divina, mas ainda há limites para esse entendimento, baseado nas próprias leis da natureza e leis da física. Kardec então estabelece para isso alguns princípios que nos mostram a prova da existência de Deus. E ele não encerra o assunto, ele mesmo coloca no texto que o assunto não é para ser mais aprofundado, porque senão pode fundir a cabeça das pessoas que estão estudando sobre isso. E se nós começarmos a tentar compreender algo que ainda é incompreensível para nós, realmente a nossa cabeça pode e não encontrar resposta, fazendo com que nós fiquemos frustrados com aquilo. Então ele coloca alguns princípios. O primeiro princípio que ele fala, que é básico, que se remonta ao quê? Você analisa alguma coisa a partir da sua causa, e que todas as causas obrigatoriamente geram efeitos. E se existe um efeito, o efeito tem que estar relacionado a uma causa. Porque é uma lei da física, não existe causa sem efeito. E não existe um efeito sem causa. Tudo está conectado. Então, primeiro princípio, a causa de tudo, que não é obra da humanidade, ou seja, a natureza no seu conjunto, é obra de Deus. Então ele coloca esse ponto principal. O que é Deus? Deus é aquilo que não foi feito por nós, não foi construído pela sociedade. É aquilo que existe, é aquilo que está. Então esse é um princípio. Segundo princípio, o princípio da observação. Kardec, bastante observador e cientista que era,
matemático que era, filósofo que era, linguista, com princípios de astronomia, ele começa a observar o quê? O próprio universo. E quando nós observamos o universo, nós observamos as obras da criação, ou seja, tudo aquilo que está no planeta Terra e fora dele, não foi feito por nós, não foi feito por pessoas, portanto, deve ter sido feito por uma causa desconhecida, anterior, primária a tudo isso. Terceiro princípio que o Kardec coloca: admitir que o nada é capaz de produzir algo. Muita gente fala assim, mas o universo aconteceu como? Alguns cientistas dizem, o universo apareceu. Então estávamos lá, sabe-se onde, e de repente, pá, surge o universo. A partir dessa explosão, e vai crescendo, e vai criando, e vai fazendo, e depois vai esfriando, e vai rodando, e vai girando, vai criando as forças gravitacionais, criam-se as estrelas, os planetas e tudo mais, e dentro de cada planeta vai esfriando, 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 as reações químicas, físicas e biológicas vão acontecendo, vai surgindo bicho, vai surgindo planta, vai surgir a gente, surge nós. Então, Kardec diz o seguinte: o nada, ou seja, se não existia algo antes, é nada. O nada é incapaz de produzir algo. Portanto, antes desse boom, desse pontapé inicial do universo, deveria haver algo. E o quarto princípio que ele estabelece, que é um sentimento agora, que Kardec coloca como um sentimento intuitivo. Intuitivo no seguinte sentido: ele analisa todas as culturas da época, desde aqueles mais desenvolvidos até aqueles mais simples. Desde aqueles que moravam em cidades até aqueles que moravam em aldeias, em lugares mais distantes do chamado conhecimento científico. Todas as comunidades humanas, em todas as suas formas, têm instintivamente a presença da entidade divina como sendo parte da sua vida. Não existe nenhuma sociedade humana que não tenha a figura de um Deus, ou de vários, ou de muitos deuses. Então, com isso, Kardec diz o seguinte: todas as civilizações e povos, inclusive aqueles que não falavam com os outros, porque eram muito distantes geograficamente, todos eles também têm essa ideia de que existe algo por trás, que existe a divindade. E Kardec fala: poxa, isso é muito estranho, como é que essas pessoas combinaram entre si, se na época não havia sistema de comunicação? Como é que uma sociedade combinou com a outra de também criar as divindades? Isso vem desde que o mundo é mundo, ou seja, existe a presença desse conceito no inconsciente coletivo da sociedade humana. E se é algo que está no inconsciente coletivo, ele provavelmente remonta à experiência que todos nós tivemos antes de estarmos aqui e guardamos, né, como se fosse uma pequena lembrança daquilo que um dia já foi. Então nós guardamos essa informação ao longo do tempo. Então Kardec coloca esses 4 princípios e fala: bom, a partir disso eu posso dizer que teoricamente, então, a princípio, sim, existe, são provas da existência de Deus, mas ainda não satisfeito, ele quer mais. E ele começa assim a basear nas leis da física, da química e da biologia, que são as leis naturais e o conhecimento científico na época, para tentar buscar isso. E tentam várias explicações. E o que explicam essas leis químicas, físicas e biológicas? Elas explicam, na sua essência, uma questão. Todas essas leis, elas explicam harmonia, equilíbrio nas leis do universo. Quando nós falamos em leis do universo, nós estamos baseando tudo isso em situações muito, muito amplas e muito diferentes. Mesmo tudo isso junto, com várias combinações e objetivos bem definidos, isso revela o que é uma força inteligente. Então, a partir da organização das coisas, do modo como elas são passíveis de serem organizadas de forma inteligente. E alguns cientistas hoje até questionam isso, né? Eles questionam muito, por exemplo, uma das forças que tem na natureza, que é a gravidade. Os cientistas dizem que se a gravidade fosse um pouquinho maior, 1% maior do que ela é, nós não existiríamos como mundos, nós teríamos sido esmagados pela força da gravidade. Se nós fôssemos 1% menos gravidade, a vida não teria sido gerada neste planeta, porque as reações químicas não seriam suficientes para existir. Outro ponto que os cientistas colocam também, que nos leva a pensar: a distância nossa até o nosso Sol, ela é muito bem calculada, para que nós tenhamos nos polos superfícies geladas e no meio superfícies quentes.
A própria movimentação da Terra em torno desse Sol, ela segue padrões que fazem com que a gente tenha alternância de dia e de noite. Isso faz com que agora comece a esfriar aqui, e lá onde vai amanhecer do outro lado do mundo, lá no Oriente, no Japão e na China, comece a esquentar. Então, esse movimento de calor e frio geram correntes de ar, que geram ventos, que levam à oxigenação do planeta. Então, tudo isso leva-nos a pensar que se fôssemos um pouquinho mais perto do Sol, torraríamos. Se fôssemos um pouquinho mais longe do Sol, congelaríamos. Mas estamos exatamente onde precisamos estar, para que a vida do planeta aconteça. E esse é um ponto que Kardec coloca como sendo o quê? Combinações e objetivos definidos. Sim, parece que houve uma organização de um ser pensante para fazer com que essas coisas se situassem exatamente nesse espaço para ele poder se desenvolver. Outro ponto importante que a ciência diz é que as leis, elas não são ao acaso, porque se elas fossem ao acaso, nós teríamos na natureza divergências, desequilíbrios, e as leis são exatamente o que elas são. Então, se nós encontrássemos na natureza leis que fossem geradas ao acaso, elas não seriam equilibradas, então faltaria bom senso na sua manifestação. Então, por quê? Porque o acaso não é capaz de produzir efeitos como uma inteligência causa. Então, esse é outro ponto também que nos leva a pensar fortemente na existência de um ser que nos conduz, que nos estabelece as suas leis. E se o acaso fosse inteligente? Bom, nessa situação então ele não seria acaso. Muita gente fala, poxa, mas e se a natureza fosse inteligente? Então ela não seria mais a natureza, ela seria Deus. Então esse é um ponto que nós temos. A junção desses conhecimentos leva-nos então a pensar que não basta simplesmente acharmos que a natureza aconteceu. Porque a partir também dessa análise, Kardec identifica o quê? Alguns atributos, algumas características para que a gente possa compreender um pouco essa questão da natureza de Deus. Voltando de novo, o que é Deus, Kardec coloca, bom, mas a gente pode compreender a natureza de Deus? Os Espíritos respondem de uma forma muito educada. Os Espíritos não queriam nos chamar de limitados, de ignorantes, mas eles disseram assim, ainda não. Falta-nos um sentido. Quando a palavra sentido é usada, ela pode ser interpretada de duas formas. Primeiro, nós temos vários sentidos. Nós temos olfato, visão, audição, tato. Falta um sentido. Paladar, falta um. Ainda falta um sentido. Outras pessoas lendo isso falam assim, olha, você não entende o que ele vai... que o Kardec está pensando, ou o que os Espíritos estão dizendo, porque falta o quê? Falta uma direção, que é também um sentido, né? Ir para cá é um sentido, ir para cá é outro sentido, ir para cima, ir para baixo é um sentido. Então Kardec fala, olha, como é que a gente compreende a natureza de Deus? Olha, os Espíritos falam, ainda não, ainda você não vai entender, ainda não dá. Por quê? Porque falta-nos um sentido de acharmos o caminho, ou um sentido de não percebermos, porque não captamos a essência de Deus. Que nós temos materiais. Exatamente. Além desse. Falta algo além. Então, não adianta você querer entender Deus estando encarnado, porque falta um sentido. Qual o sentido? De uma percepção que seja extra-sentidos, extrasensorial, para te mostrar a sua relação de você com o universo, para buscar captar esse entendimento do que seria um sexto, um sétimo, um oitavo, um sentido além dos materiais que nós temos. Uma quarta dimensão. Uma quarta, ou então até mais uma quinta, ou uma sexta, ou uma sétima, porque os hindus nos colocam, porque o mundo nosso é tridimensional, O mundo nosso é altura, profundidade, comprimento, peso. Nós temos 3 dimensões. Tudo que a gente vê no mundo tem altura, largura e profundidade. Pode ser uma outra dimensão, uma quarta, ou como dizem alguns hindus, alguns filósofos orientais, outros níveis energéticos.
outros corpos que não são esse corpo material, mas são corpos mais sutis. E eles colocam que nós podemos ter vários deles, a partir do nosso corpo físico, várias subdivisões em 4, 5, 6, 7 andares de percepção. Então, quando nós estivermos fora do corpo, nós talvez tenhamos esse sentido aguçado, de tal modo que a gente perceba assim o que está acontecendo. Outro ponto seguinte, né? Kardec pergunta, então, quando compreenderemos Deus? Quando que a gente vai ser capaz de fazer isso? Eles respondem, quando atingirmos a perfeição, ou seja, o conhecimento amplo. Por meio do quê? Da nossa evolução, ou seja, a mente não pode estar obscurecida pela matéria. Então, quando é que a gente vai compreender Deus? Paciência, só no mundo dos espíritos. Então vai demorar ainda, né? Graças a Deus, amém, que demora bastante, porque estamos felizes de estar aqui, né? Apesar de ser mundo ser bastante complicado, todos nós estamos muito felizes de estarmos aqui ainda, né? Vamos torcer para que a gente fique bastante tempo obscurecido pela matéria, né? Muitos e muitos anos, para quando a gente chegar lá, a gente ter. E por que a gente não compreende? O Kardec é insistente. O Kardec, ele era uma pessoa turrona, né? Ele queria saber. Os espíritos eram muito educados, né? Algumas respostas do livro dos espíritos, eles dão uns esbrega no Kardec e falam, pô, Kardec, pode perguntar, né? Não fica incomodando com isso, né? Você quer saber demais. Mas aqui eles estão bastante educados ainda no começo, né? Ó, a sua inferioridade humana impede a compreensão. Ou seja, entenda, né? Que você é um ser inferior mesmo, que você é pequeno, que você é pouco, que você ainda precisa aprender muito para poder compreender melhor as coisas. E Kardec prossegue no seu em busca do entendimento, e ele fala, então tá bom, então se Deus é tudo isso, então ele tem atributos, ele tem características. Bom, com o tempo entenderemos melhor a essência das coisas, os espíritos falam. Paciência, com o tempo você vai entender melhor o que nós estamos falando, porque ainda faltam ideias e a racionalidade para você pensar de forma adequada, para entender o que é Deus. Ainda, né, nós já podemos identificar e compreender algumas questões. E isso que é interessante, né? O entendimento, ele não está posto, ele está lançado em algumas coisas. Se nós pegarmos uma pessoa no começo do século I e perguntarmos para ele o que era Deus, ele teria um entendimento. Se nós trazemos isso para hoje, 20 séculos depois, o entendimento é diferente. Então tem a ver também com a evolução das pessoas. Mas alguns parâmetros Kardec colocou como sendo não capazes de serem alterados, porque são parâmetros de atributos da divindade. Então, Kardec estabelece uma série de coisas aqui, ó. Ele pergunta para os espíritos e os espíritos para ele, ó, realmente, Deus possui todas as perfeições em um grau supremo. Não dá para saber o que é um grau supremo, mas é uma coisa bastante elevada. Se faltasse uma perfeição ou essa fosse limitada, os espíritos colocam, então ele não seria Deus. Seria uma outra coisa, mas não Deus. Pelo fato de ser Deus é porque ele tem isso na plenitude. Falta, né, ainda entendemos mais algumas coisas. E por quê? Por Deus estar acima de todas as coisas, ou seja, ser a entidade maior, né, a que nós nos temos referência, Deus não está sujeito a instabilidades ou imperfeições. Ou seja, Deus é estável. Diferente de nós, né, que somos instáveis. E Kardec, então, a partir de tudo isso, a partir de todo o texto feito, ele estabeleceu agora alguns parâmetros. Então, agora quem fala, quem explica é Kardec. Até agora, todas as falas eram dos espíritos, pegos a partir da comunicação. Kardec agora, ele, né, no livro dos espíritos até está assim, né, quando é letra em formato normal, são os espíritos que respondem. Quando fica em formato itálico, é Kardec que fala. Então, aqui é a opinião do Kardec, que estabelece os parâmetros. Então, Kardec diz o seguinte, bom, então para a gente entender Deus, deixa eu ajudar vocês todos que vão ler o meu livro depois. Então, Deus é eterno. Por quê? Porque ele não teve começo e não vai ter fim. Nós, aqui, não somos eternos, não somos imortais. Muita gente fala assim, o Espírito é eterno. Não, o Espírito foi criado em algum momento e agora nós não vamos morrer mais. Então, eu sou um ser imortal, não sou eterno. Eterno é Deus. E Jesus, o Espírito imortal, ele foi criado em algum momento por Deus
e continua a sua jornada. Não vai morrer mais, mas ele não teve, né, como Deus, não teve princípio, ele teve princípio. Então todos nós tivemos um princípio. O princípio, quando se torna inteligente. Então a partir desse momento, temos consciência de nós mesmos, nos tornamos seres pensantes, e aí a partir daí seguimos a nossa jornada até onde for, sem fim. Então somos imortais. Deus não, Deus é eterno. Deus é imutável. E por que Deus precisa ser imutável? Porque se ele for mutável, ele está sujeito às leis da natureza. E aí com isso, ele não seria Deus. As leis do universo, elas estão sempre no processo de construção, reconstrução, ajustes e desajustes. Isso está acontecendo agora com as estrelas, estão lá, com os planetas. Então existe na natureza um processo evolutivo, uma transformação, leis químicas e físicas que mudam. As reações vão acontecendo, então isso tudo está previsto nas leis do universo. Deus não, Deus, a parte disso, ele não sofre a interferência disso. Deus é imaterial. E por que ele é imaterial mesmo? Porque se ele tivesse algo de matéria, estaria sujeito às leis do universo. Então ele tem que ser totalmente fora da matéria. E cá para nós temos uma dificuldade bem grande agora, né? Como é que uma coisa que não tem matéria mexe, altera e muda a matéria? Então isso é uma coisa que nós temos que depois também, conforme o tempo for passando, tentar entender melhor. Porque a nossa essência de pensamento é imaterial também, como espíritos, mas atuamos na matéria. Então Deus não tem matéria, porque se ele tivesse, ele seria mutável, devido a quê? As transformações da matéria. Deus é único. Esse é um ponto também que Kardec coloca, que vai totalmente contra aquelas filosofias religiosas que achavam que existia um monte de deuses, que é o panteísmo, na verdade, né? Deus fala, Kardec fala, não, Deus é um só. Por quê? Porque se houvessem dois, um de repente tivesse 5%, 1% a mais de conhecimento que o outro, então esse seria Deus, e o outro seria o subordinado a Deus. Então, Deus é o único, porque se houvesse outro, não haveria uniformidade de objetivos e de poder. E Deus, por ser único, o que ele é? Ele é o Todo-Poderoso, sim, aquele que tudo pode. Por quê? Porque ele cria as bases do funcionamento do universo. E Kardec coloca aqui agora um conceito filosófico cristão também nessa questão de Deus. Deus é justo e é bom. Por quê? Porque a sabedoria das leis divinas, ela se manifesta nos menores detalhes, nas menores coisas, isso sem haver dúvida. Então Deus dá para a gente pensar assim, é realmente justo e bom, soberanamente justo e bom. E nesse pensamento vai todo contrário ao panteísmo, porque o panteísmo é uma forma mais simples, mais rasteira de entender, né? Primeiro, o panteísta acredita que Deus é o próprio universo. Kardec diz que não, Deus é Deus, o universo é a criação de Deus. Ponto. São coisas distintas. Um é a causa, o outro é o efeito. Tem muita gente que acha que fazemos parte do universo, somos Deus, estamos dentro de Deus, e ao terminarmos a nossa jornada aqui, retornamos para a essência divina. Kardec fala não. Muita gente no panteísmo pensa, após a nossa morte seríamos absorvidos por esse todo. Não, Kardec deixa bem claro, somos seres individuais, manteremos a nossa individualidade onde quer que estejamos. Somos parte de Deus, mantemos a nossa individualidade. Essa é uma afirmação de Kardec que faz todo sentido. Por quê? Porque deixa a cada um de acordo com aquilo que tem e aquilo que fez, ou seja, a cada um de acordo com as suas obras. Porque senão não haveríamos como pensar no mérito das coisas. Então, Kardec finaliza dizendo, portanto, meus amigos, o essencial é sabermos que Deus é. Deus é. Muita gente fala assim, eu não creio em Deus. Não precisa, Deus é. É o que é, ponto. O fato de eu crer ou não crer não muda absolutamente nada na essência divina. É como eu pensar assim, puxa, amanhã o sol vai nascer. Não, eu não acredito nisso. Não vai mudar em nada amanhecer, porque amanhecer o sol vai nascer. Então, Deus, na sua essência, é, independente do que eu penso a respeito disso. Não podemos rebaixar Deus para a nossa compreensão, porque estaremos fazendo uma humanização de Deus, e Deus não é humano, Deus é sobre-humano. Trazendo Ele para o nosso dia a dia, Ele seria
passível das nossas questões, não está acima disso, fora disso, além disso. Então a nossa compreensão a respeito de Deus está apenas o quê? Engatinhando. E é isso que leva-nos a ficar cada vez mais felizes em relação à divindade. Sabemos que Deus é, que Deus faz, Deus fez, nos conduz, nos orienta, nos direciona para algo que está além de muito do nosso entendimento, e isso nos conforta, isso nos tranquiliza, porque isso nos faz pensarmos que não estamos sós. O que o Kardec queria com essa mensagem toda, porque eu penso fortemente nisso. Kardec, dentro do seu entendimento, ele buscava transmitir às pessoas, por meio desse capítulo, que não estamos sós. Por pior que seja, por mais errado que aconteça, por mais dificuldade que tenhamos, Deus está nos ajudando, nos produzindo conhecimento, nos encaminhando para o bem, de tal forma que na nossa vida ela não está solta. Não somos náufragos jogados aí no oceano da vida ao sabor da maré, não. Somos seres com um encaminhamento, com um encadeamento. E isso faz com que nós tenhamos que pensar seriamente em como nos organizarmos para buscarmos esse equilíbrio, esse entendimento e, principalmente, deixarmos o sofrimento de lado e buscarmos a felicidade. Essa é a mensagem final que fica subentendida no texto do Kardec. Tudo que ele fala de Deus é para nos dar esse direcionamento. Olha, sigam que vocês não estão sós. Vocês estão sim sob sempre a tutela e o amparo de alguém. E com isso, encerra esse capítulo e outros capítulos vêm depois que levam-nos ao entendimento. Quero agradecer a paciência de vocês, muito obrigado por mais esta oportunidade e vamos convidar